Resumo geral sobre a regulamentação da aviação civil. Vamos fazer uma breve apresentação. O direito aeronáutico ele é composto por um conjunto de leis, normas, convenções nacionais e internacionais para regular o âmbito jurídico da aviação civil em geral e o transporte aéreo doméstico e internacional. Dentro do direito aeronáutico, a gente tem o CBA, que é o Código Brasileiro da Aeronáutica, tá? Ele vai ser o objeto de estudo nessa matéria. Vamos falar sobre as autoridades da aviação civil e autoridades aeronáuticas. Temos aqui a ANAC, que é a Agência, tá, Nacional da Aviação Civil, ela é a autoridade da aviação civil. E temos aqui o DECE, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Ele é a autoridade aeronáutica. Segundo o CBA, o Código Brasileiro de Aeronáutica, vai se considerar a autoridade aeronáutica as competências que estão no Ministério da Aeronáutica, tá? A ANAC, quando ela foi criada, ela saiu, né, logo depois de ser criada, ela permaneceu um tempo no Ministério da Aeronáutica, porém, depois ela saiu do Ministério da Aeronáutica, então ela deixou de ser autoridade aeronáutica, ela passou a ser autoridade de aviação civil no Brasil. Porém, o DCL permaneceu no mesmo status, tá? Vamos ver uma ilustração aqui, que é por exemplo, a gente tem a presidência da República, temos as autoridades da aeronáutica e as autoridades da aviação civil. Primeiramente, como autoridade da aviação civil, nós temos a ANAC, tá? Logo após, a gente tem a Secretaria da Aviação Civil, tá? Que essa que tá logo aqui, e o Ministério da Infraestrutura, né? E aqui, na autoridade da aeronáutica, temos o DCEA, né? E temos o Comando da Aeronáutica. E logo depois, o Ministério da Defesa, tá? Então, essa é a ilustração das autoridades, tá? As autoridades da aeronáutica, tá? Que estão, o DCE, o Comando da Aeronáutica e o Ministério da Defesa, eles estão no Ministério da Aeronáutica, tá? E as autoridades da aviação civil, que é a ANAC, a Secretaria da Aviação Civil, e o Ministério da Infraestrutura, tá? Eles passaram a ser a autoridade da aviação civil. A aeronave é todo o aparelho que é manobrável em voo, que se sustenta, circula no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas. Todo o avião é uma aeronave, mas nem toda aeronave é um avião, tá? Vamos falar sobre as classificações das aeronaves. Temos aqui as aeronaves civis e temos as militares, tá? As civis, elas vão se dividir em privadas e públicas, tá? Então, vai se considerar, segundo o Código Brasileiro Aeronáutico CBA, vai se considerar militares as aeronaves que pertencem às Forças Armadas, né? Que fazem missões militares. As aeronaves civis compreende as públicas e as privadas. As aeronaves públicas são as destinadas a serviço público, tá? Inclusive as requisitadas nas formas das leis, todas as demais são as aeronaves privadas, tá? Aí temos aqui civis, se divide em privadas e públicas, e as militares, somente militares. Vamos falar sobre o RAB, RAB, Registro Aeronáutico Brasileiro. No anexo 7 da Convenção de Chicago, a aeronave ela recebe a nacionalidade do país que ela foi registrada, independente do local de fabricação, tá? Esse registro é único, não pode ser duplicado e toda aeronave deve levar a marca da sua nacionalidade e registro, tá? Alguns exemplos de marcas de nacionalidade brasileira: PP, PR, PT, PU, PS.
e marcas de matrículas brasileira AAZZZ. No Brasil, foi criado o RAB, esse Registro Aeronáutico Brasileiro, tá? Com a função de quê? De identificar todas as aeronaves civis registradas no país. E está sobre regulamentação do Poder Executivo e está sobre a responsabilidade do SAR. O que é o SAR? É a Superintendência de Aeronavegabilidade, tá? Da ANAC. Então, o RAB está sobre regulamentação do Poder Executivo e sobre a responsabilidade do SAR, da Superintendência de Aeronavegabilidade da ANAC. O que diz o CBA? O CBA diz que o Registro Aeronáutico Brasileiro ele deve ser público, único e centralizado, destinado a ter uma relação à aeronave. O registro aeronáutico, que é o RAB, né, ele deve ser centralizado e em relação à aeronave ele tem algumas funções. O RAB ele deve emitir o certificado de matrícula, de aeronavegabilidade e de nacionalidade da aeronave, que estão sujeitas na legislação brasileira. O RAB ele deve assegurar a autenticidade, inalterabilidade e conservação dos documentos escritos e arquivados. O RAB ele também deve promover o cadastro geral, tá, dessa aeronave. Segundo o artigo 108, a aeronave é considerada da nacionalidade do país que foi matriculada, tá, e não fabricada. No artigo 109, o RAB, Registro Aeronáutico Brasileiro, no ato da inscrição, após vistoria técnica, atribuirá a marca de nacionalidade e a matrícula, tá? Isso para que seja identificada a aeronave. A matrícula confere na nacionalidade brasileira e a aeronave é substituída da matrícula anterior, sem prejuízo de ato jurídico e realizados anteriormente, tá? No artigo 20 diz, salvo permissões especiais, nenhuma aeronave ela pode voar no espaço aéreo brasileiro, nem aterrissar em território subjacente ou dele decolar, a não ser que tenha a permissão especial, a marca de nacionalidade e matrícula, né, que esteja munida dos respectivos certificados e matrículas de aeronavegabilidade. Aqui a gente tem aqui um exemplo aqui, daqui de um registro, tá, de uma aeronave, tem todo o ano de fabricação, número, série, tipo, enfim, tem toda aqui a informação dessa aeronave. Vamos falar sobre a aplicação do Código Brasileiro Aeronáutico, do CBA. Tá? O CBA diz que esse código ele vai se aplicar para nacionais e estrangeiros, tá? Em todo o território nacional. Assim também como no exterior, até onde for permitida a sua extraterritorialidade. Tá? E o que é essa tal de extraterritorialidade? É um fenômeno que acontece para fazer cumprir as leis desse país, mesmo que esteja fora de seu território, ou em águas territoriais, né, fora das suas águas territoriais. Ou seja, extraterritorialidade significa estar em seu território, onde quer que você esteja. Como, por exemplo, as embaixadas são um exemplo claro de extraterritorialidade, porque as embaixadas se encontram em países diferentes, porém elas ali aplicam as leis do país onde elas estão, tá? Porque ali é como se fosse um pedacinho do seu país ali fora de seu território. Como a gente pode saber que a aeronave ela está fora da sua extraterritorialidade?
Segundo o Código Brasileiro Aeronáutico, né, diz assim, no artigo 3, considera-se situada no território do Estado de sua nacionalidade, tá? As aeronaves militares, bem como as civis de propriedade ou a serviço do Estado. Então, todas as aeronaves militares, elas vão se encontrar em sua extraterritorialidade. Agora, as aeronaves civis de propriedade, tá? Ou as aeronaves civis do Estado, ou as que estão a serviço do Estado, por este diretamente utilizado, tá? As aeronaves de outra espécie, quando em alto mar ou região que não pertença a qualquer estado, tá? Ou seja, se sua aeronave ela está em uma região que não pertence a qualquer estado, vai estar ali dentro da sua extraterritorialidade. Parágrafo único diz assim: salvo na hipótese de estar a serviço do Estado na forma indicada no item 1, salvo a estar a serviço do Estado, deste artigo não prevalece a extraterritorialidade em relação às aeronaves privadas, tá? Que se considera sujeita à lei do Estado onde se encontra, ou seja, só para aeronaves militares e aeronaves civis de propriedade ou aeronaves a serviço do Estado, porém isso não está dito para aeronaves privadas. Vamos entender aqui. Por exemplo, aqui a gente tem a aeronave civil e a aeronave militar. A aeronave militar ou civil prestando serviço ao Estado. Toda aeronave que seja civil e que presta a aeronave militar ou a aeronave civil que está prestando serviço ao Estado, ela sempre vai estar na extraterritorialidade, tá? E vai valer a lei do país da aeronave. Agora, aeronaves civis, privadas ou públicas, tá? Por exemplo, as civis que não estejam a serviço do Estado, tá? A extraterritorialidade, ela vai acontecer quando sobrevoando território estrangeiro sem interferir na legislação do local, ou em águas internacionais ou em terra sem soberania. Então, quando vai acontecer que uma aeronave pública, privada ou civil sem estar a serviço do Estado, somente quando ela estiver sobrevoando o território, sem interferir, ela não pode interferir na legislação desse país, ou quando ela estiver sobre águas ou territórios que não tenha nenhuma soberania de nenhum país. Então, ela vai seguir as leis do Estado estrangeiro, tá? Quando em solo de território estrangeiro e quando ela voar em território estrangeiro, interferindo na legislação, tá? Quando ele bater a legislação, então, as aeronaves civis, privadas e públicas, elas vão ali seguir a lei do país estrangeiro. Vamos falar sobre a soberania do ar. Através do SIS-SEAB, o que é o SIS-SEAB? É o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. O DCE, ele consegue manter a soberania por todo o espaço aéreo do território brasileiro e de boa parte do Atlântico por meio das suas 4 subdivisões, tá? Que são chamadas SINDACTA, tá? Essas SINDACTA, elas são 4 divisões onde vão ser ali de mais fácil monitoramento, tá? Então, o SIS-SEAB, que é o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, o DCE, ele vai usar o SIS-SEAB, né, esse Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, para manter a soberania de todo o espaço aéreo do território brasileiro, tá? E também de boa parte do Atlântico, como por meio dessas 4 subdivisões SINDAC.
O espaço aéreo brasileiro, ele é controlado pelo SINDATA, tá? Pelo SINDATA 3, tá? Que é essas divisões, tá? Vamos falar sobre o transporte aéreo. O serviço aéreo do Brasil, né, do transporte aéreo do Brasil, ele está dividido, segundo o CBA, o Código Brasileiro Aeronáutico, em serviço aéreo público e em serviço aéreo privado, tá? O serviço aéreo público, tanto o serviço aéreo público quanto o serviço aéreo privado, todos eles realizam transporte de pessoas ou cargas, ou serviços aéreos especializados, tá? É o CSAE, tá? Porém, o serviço de aéreo público há uma cobrança e essa cobrança é concessionada, esse valor, pelo governo, tá? Agora, já o serviço aéreo privado, não há cobranças, tá? E ele acontece, ele é realizado a benefício do operador ou do explorador, tá? Temos aqui dois tipos de serviço aéreo público, tá? Que é o serviço especializado e o serviço de transporte de pessoas e cargas. No serviço aéreo especializado, né, segundo o artigo 201, o serviço aéreo especializado abrange as atividades aéreas de aerofotografia, exploração, detecção de elementos no solo, publicidade, fornecimento, proteção da agricultura em geral, saneamento, ensinos, né, e adestramento de pessoal de voo, provocação artificial de chuvas, né, e ali modificação de climas, ou qualquer modalidade remunerada distinta do transporte público, tá? Isso é realizado pelo serviço aéreo especializado. Então, o serviço aéreo especializado vai cuidar disso. Já o serviço de transporte aéreo de passageiros e cargas, né? Ele é classificado, ele vai ser classificado em regular, não regular, doméstico e internacional. O serviço aéreo regular, ele possui periodicidade. A empresa ela recebe uma concessão da ANAC para explorar o serviço, tá? Já o serviço aéreo não regular, ele não possui periodicidade. Ele trabalha por demanda, tá? E ele recebe uma autorização da ANAC para explorar o serviço. O transporte aéreo internacional, quando os aerodromos de origem e de destino estão em países diferentes, há um cruzamento de fronteira, tá? E o transporte aéreo doméstico, quando os aerodromos de origem e destino estão no mesmo país, ou seja, não cruza a fronteira, o transporte aéreo doméstico só pode ser feito por empresas aéreas brasileiras e classificadas como nacionais, tá? Ou regionais, que atuam a nível de regiões, tá? Com voos mais curtos ou até dentro do próprio estado. Como a gente tem aqui no serviço aéreo público, né, que o serviço aéreo brasileiro ele vai se dividir em público e privado, a gente falou do serviço aéreo público, que ele vai se dividir em especializado e serviço de transporte de pessoas e cargas. Já o privado, que a gente vai falar agora, o privado, o serviço de aéreo privado, eles são realizados sem remuneração, em benefício do próprio operador, compreendendo as atividades aéreas, né, de recreação deportiva, transporte de reserva proprietário, serviço aéreo especializado. Os proprietários ou operadores das aeronaves destinadas pelo serviço aéreo privado, sem fins comerciais, eles não vão necessitar autorização para essas atividades aéreas. As aeronaves e os operadores eles deverão atender os respectivos requisitos técnicos e todas as disposições sobre a navegação aérea e segurança de voo, assim como ter regularidade ou seguro contra danos pessoais ou bens na superfície
pessoal e técnico a bordo. Temos aqui o Serviço Aéreo do Brasil, tá? Ele vai ser dividido em público ou privado. O público ele vai ser especializado ou de transporte de carga, passageiros e pessoas. Ele vai ser regular e não regular, internacional e doméstico, tá? O doméstico ele vai se dividir em nacional ou regional. E o privado ele também vai ser especializado, ele pode ser especializado, ele vai ser para transporte de carga ou passageiro. Vamos falar sobre o tráfego aéreo. Segundo o Código Brasileiro Aeronáutico, CBA, no tráfego de aeronaves no espaço brasileiro, observam-se disposições estabelecidas nos tratados, convenções e atos internacionais, de que o Brasil seja parte, nesse código e na legislação complementar, tá? Portanto, assuntos relacionados ao tráfego aéreo brasileiro são tratados pelo Comando da Aeronáutica através do DCEA, né? Departamento de Controle do Espaço Aéreo e da Autoridade Aeronáutica competente. Agora sobre a utilização do espaço aéreo. É livre o tráfego de aeronaves dedicado ao serviço aéreo privado mediante informação prévias sobre voos planejados. A entrada e o tráfego no espaço aéreo brasileiro de aeronaves dedicada ao serviço aéreo público depende da autorização, ainda que prevista em acordo bilateral. As utilizações do espaço aéreo brasileiro por qualquer aeronave fica sujeito às normas e condições estabelecidas, assim como as tarifas de uso das comunicações e dos auxílios à navegação aérea em rota. Agora vamos falar sobre os equipamentos perigosos. Salvo com autorização especial de órgãos competentes, nenhuma aeronave poderá transportar explosivos, munições, armas de fogo, material bélico, equipamentos destinado a levantamento de aerofotografia ou prospecção, ou ainda quaisquer objetos com substâncias consideradas perigosas para a segurança pública da aeronave ou de seus ocupantes. Em parágrafo único diz: o porte de aparelhos gráficos, cinematográficos, eletrônicos ou nucleares a bordo da aeronave poderá ser impedido quando a segurança da aeronave ou interesses públicos for exigida. Agora vamos falar sobre a tarifação. A utilização do espaço aéreo brasileiro por qualquer aeronave fica sujeita a normas e condições estabelecidas como as tarifas de uso das comunicações e dos auxílios à navegação aérea em rota. Estão isentas de tarifação aeronaves de aeroclubes, aeronaves militares, aeronaves que retornam em razão de emergência ou meteorologia, voos de experiência do produtor. Agora vamos falar sobre a restrição do espaço aéreo. Segundo o CBA, por questões de seguridade da aeronave ou por interesse público, é facultativo fixar zonas em que proíbe ou restringe-se o tráfego aéreo, estabelecendo rotas de entrada ou saída, suspender todas ou parcialmente o tráfego, assim como o uso de determinada aeronave ou a realização de certos serviços aéreos. Exemplo, o tráfego aéreo de um aeroporto fica restrito no caso de aproximação, tá? Ou de aproximação, pouso ou decolagem da aeronave presidencial. O DC quem determina a área exclusiva para a prática de aerodesporto, tá? Que, exemplo, balão, voar de balão, balonismo, entendeu? Então, é o DC que determina a área exclusiva para a prática desses esportes, assim podemos dizer. O aerodesporto, né, é a prática de esportes aéreos, tá? Tais como balonismo, volovelismo, asas voadoras e coisas similares, assim como voos de treinamento. Faz-se-ão em áreas delimitadas pelas autoridades aeronáuticas. A utilização de veículos
aéreos deportivos para fins econômicos, tais como a publicidade, ele vai submeter-se às normas do Serviço Aéreo Público Especializado, tá? Já os sobrevoos, né, que quando você está sobrevoando um determinado espaço, ninguém poderá opor-se, em razão do direito de propriedade na superfície, ao sobrevoo de aeronaves, sempre que esse realize de acordo com as normas vigentes. No caso de pouso de emergência ou pouso forçado, o proprietário ou possuidor do solo não poderá opor-se à retirada ou partida da aeronave, desde que lhe seja dada garantia de reparação dos danos, tá? A falta de garantia e autorização é autorização para o sequestro da aeronave, ou seja, você pode ali sequestrar essa aeronave caso caia e não tenha garantizado a autorização, tá? Até que aquela autorização seja efetivada. É como ali uma garantia de que, por exemplo, vai cumprir, que vai ser ali os danos ocasionados a certa pessoa ou local vão ser ali consertados, né? É tipo uma garantia. O lançamento, vamos falar sobre o lançamento de coisas no ar por uma aeronave. Segundo o CBA, o Código Brasileiro Aeronáutico, o lançamento de coisas a bordo da aeronave vai depender de permisso prévio da autoridade aeronáutica, salvo em caso de emergência, devendo o comandante proceder de acordo com o que está disposto no Código 171, tá? Então, isso é tudo. Vamos falar sobre os aerodromos. Aerodromos são áreas destinadas para pouso, decolagem e movimentação da aeronave. Então, os aeroportos, os helipontos, né? Todos esses que forem para pouso, decolagem e pista de movimentação, eles são chamados aerodromos. Os aerodromos, eles são classificados em dois tipos, civis e militares, tá? Os civis, eles se dividem em público e privado, civil público e civil privado. A utilização, por exemplo, do público recebe todas as aeronaves. Para ser utilizada, precisa de homologação. Então, a pública, para a utilização dos aerodromos, precisa de homologação. A privada recebe somente a aeronave do proprietário ou de quem ele permitir, e para ser utilizado precisa de um registro. Segundo o CBA, que diz o CBA no artigo 30, nenhum aerodromo civil pode ser utilizado sem estar devidamente cadastrado, né? Vocês estão vendo que os aerodromos se vão dividir em civil e militares, civil público e civil privado. Então diz assim, nenhum aerodromo civil poderá ser utilizado sem estar devidamente cadastrado. Os aerodromos públicos e privados serão abertos ao tráfego através do processo, respectivamente, de homologação e registro. Os aerodromos privados só poderão ser utilizados com permissão de seu proprietário, vedado a exploração comercial. Agora, aeroporto. O que diz o CBA sobre o aeroporto? O aeroporto são os aerodromos públicos, tá? Denotado de instalações e facilidades para o apoio de operações de aeronave e de embarque e desembarque de pessoas. Todo aeroporto é um aerodromo, mas nem todo aerodromo é um aeroporto, tá? Porque um aerodromo pode ser também um heliponto, por exemplo. Temos aqui a classificação dos aeroportos: aeroportos civis e aeroportos militares. Os aeroportos civis, eles vão se dividir em aeroporto doméstico e aeroporto internacional, tá? Temos aqui o heliponto. O heliponto são aerodromos destinados exclusivamente a helicópteros, tá? E o heliporto, os heliportos são os helipontos públicos, tá? Dotado de instalações e facilitações para apoio de operações de helicópteros, embarque e desembarque de pessoas e cargas. Esses são o heliporto, tá? Todo heliporto,
Todo heliporto é um heliponto, mas nem todo heliponto é um heliporto, tá? Como diz aqui. Nem todo heliponto é um heliporto, né? E aqui a gente vê o heliporto. Esse aqui é um heliporto e esse aqui é um heliponto. Classificações do heliporto. Temos os civis e os militares. Os civis eles vão se dividir em doméstico ou internacional.